música. Vamos, coral. Canta, Vini. Vamos vir, né? No começo é só as mulheres. Olá, meninas. Vamos lá, canta aí, Márcio. Vamos, coral. Eu quero começar com uma perguntinha básica para todos nós. Vamos lá, Renato. Se você nasceu no Nordeste, ou é filho de nordestinos, ou neto de nordestino, levante a mão, por favor. Uau! Quantos aqui, não? Eu acho que uns 70, 80% da igreja. Quando eu fui missionário em Recife, em Pernambuco. Vamos lá, Pernambuco, hein? Vamos lá! Eu estava convidando, evangelizando na rua. Eu cheguei para um cidadão e falei assim: eu queria deixar um convite para você. Ele chegou para mim: não, eu estou avexado. Avexado? Que negócio é esse que está avexado? Né? Não, eu estou avexado. Então eu vou procurar no dicionário o que é avexado. Avexado pode ser duas coisas. Pode ser uma pessoa apressada, tão apressada que ela fica afobada, não é isso? Agoniada, depressa. Ou pode ser uma pessoa envergonhada. E o título da aula de hoje tem a ver com a primeira definição de avexado, apressado. O título é Os Cabra Avexado. Os Cabra Avexado. Vamos para Marcos capítulo 2, versículo 1. Tinha uns cabras avexados na Bíblia. Marcos 2, versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Bom, primeiro versículo nós sabemos que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. E o povo ficou sabendo que Jesus estava onde? Em casa. Uma coisa rara de acontecer, ver Jesus em casa, não? Uma das poucas escrituras que nós vemos isso. Versículo 2. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Agora vem os cabras fechados. Vamos lá. Versículo 3.
Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Que prejuízo, não? Eles removeram o teto da casa, de onde eles estavam. E do teto eles baixaram uma maca. Eles chegaram para o paralítico, viram que tinha uma multidão e ficaram fechados. O que nós vamos fazer? Subiram no telhado e baixaram a maca na frente de Jesus. Uau! Versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Ou seja, esses mestres da lei não estavam falando, não estavam expondo as suas ideias, eles estavam falando no seu íntimo. Essa é a conversa mais importante que nós podemos ter. A conversa mais importante que você pode ter é a que você fala com você mesmo. Sim, é verdade. Não é não? Sim. Depois de um tempo, depois de uma impressão sobre uma festa, depois de conversar com uma pessoa, você fala: nossa, o cabelo dela é estranho. Nossa, que roupa. Nossa, está com mau hálito essa pessoa. Você não fala, né? Mas você raciocina no seu íntimo. E talvez alguns que vêm para a igreja também vão raciocinar. Talvez você que nos visita, você vai sair com um tipo de raciocínio daqui, não? Essa é a conversa mais sincera que você pode ter, ok? A conversa que você fala para você mesmo. A conversa que vem do seu coração. Versículo 7. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Isso aí eles estavam raciocinando no seu íntimo. Olha só o que a Bíblia faz. A Bíblia tira esse raciocínio para fora, ok? E explicita aqui. Versículo 9. Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante. Não, desculpa, versículo 8, não? Sim. Versículo 8, pulei o versículo 8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Vamos parar um pouquinho por aqui. Olha como a Bíblia é inspirada por Deus. O Evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos, todos os evangelhos foram escritos depois da morte de Jesus. Então Jesus, ele não necessariamente falou o que deveria ser escrito no livro de forma pessoal como homem, mas sim em espírito, inspirou Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito de todos eles, dos 4 evangelhos. O evangelho de Marcos foi o primeiro. Então inspirou Marcos, e o Espírito de Deus sabia o que eles estavam falando no seu íntimo. Está explicitado aqui na Bíblia. Olha que livro profundo, não? Versículo 9. Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados são perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, e atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Uau! Esses homens avechados, esses cabras avechados, eles não mediram esforços, eles abriram uma fenda no teto para que pudessem curar um paralítico. A intenção deles provavelmente era de cura. Ninguém imaginaria que um paralítico, um deficiente, precisaria de salvação, de perdão dos seus pecados. Normalmente, quando você vê pessoas que estão sofrendo muito num leito de hospital, um paralítico, um tetraplégico, pessoas que estão mendigando o pão por causa das suas deficiências, pessoas que não têm as pernas e com muletas estão pedindo dinheiro nos faróis, nas ruas. Normalmente você pensa o seguinte: essas pessoas são dignas de misericórdia. Essas pessoas, normalmente você pensa, essas pessoas são muito sofredoras. Há quem diga que essas pessoas são salvas pelo sofrimento. Há quem diga que o fato de a pessoa sofrer muito, ela vai ser salva. Mas o que nós vemos aqui é que esses homens, por mais misericórdia
ou, entre aspas, compaixão, pena que eles tinham desse paralítico, por mais que eles estivessem assim, Jesus deu algo muito mais especial, além do que eles esperavam. O que aconteceu? Jesus viu a grande fé que esses homens tinham, e quando desceu o paralítico, Jesus, como é conhecedor dos corações do ser humano, ele viu o paralítico, a primeira coisa que ele faz, o que foi? O primeiro milagre de todos, o milagre mais importante, ele trouxe a salvação. Antes de curá-lo, ele trouxe o principal, ou seja, Jesus também estava avexado para salvar pessoas, amém? Amém. Enquanto nós estamos avexados para que para que Deus traga soluções para nossas vidas, para os nossos problemas, Deus está apressado para trazer salvação para a humanidade. Amém. Mas o que Ele está esperando? Ele está esperando fé. Fé. Pessoas que fazem coisas extraordinárias. Deus está esperando atitudes inovadoras. Jesus não ficou revoltado porque estragou o teto da minha casa. Não. Jesus nem reparou para o buraco. Se ele dormisse na chuva, tudo bem. Importante é salvar uma alma. Incrível, não? Sim. Isso me inspira muito. Amém. Saber que Deus ama quando temos atitudes radicais. Quando temos atitudes radicais provando o nosso amor a Ele. Deus quer ver fé. É isso que Deus espera. Ele faz uma seguinte pergunta, está na Bíblia: será que Ele vai ver fé quando Jesus voltar? Será que haverá pessoas com fé? Como nós provamos a nossa fé? Eu provo minha fé vindo aos cultos. E algumas vezes eu oro durante o dia e busco, talvez, eu tento entrar em estudos bíblicos durante a semana. Eu tenho uma notícia para quem pensa assim: você não tem fé. Você vive em circunstâncias. Fé é aquele que faz coisas incríveis. Sabe? Eu lembro algumas coisas incríveis que foram feitas para que alguns aqui fossem salvos. Eu lembro quando o Vini Greg chegou no culto. Ele chegava no culto e ficava encostado na parede com a mão assim, só observando. Só observando. E o Greg lá, o pai dele, né? Greg pai, lá, né, sendo apresentado para a igreja, dando todo o coração, né? Eu trouxe meu filho aqui e tal. Falei, Vamos ver se vai. que cabra envergonhado. Esse cabra é avexado no sentido de envergonhado, né? Que cabra avexado, envergonhado. E agora, quando ele começou a estudar a Bíblia, tomou decisões, foi batizado, agora ele está cantando aqui na frente, não? Até inovando nas canções, fazendo um medley. Olha só. E o Ian? Todo enrolado. Quando você pensava, agora vai, ele vai ser batizado, ele sumia. Onde foi? Não veio o culto, não veio lugar nenhum. Onde está o Greg? O Ataí perseverando por ele. O Ataí chegando para ele e falou assim: eu tenho que ir atrás, eu tenho que ir atrás do Ian, eu tenho que ir atrás dele. Mas Ataíde, vai depois do culto, não durante o culto. Não. Assiste o culto primeiro. Ele queria ir durante o culto, ele estava com sede, sabe, de salvar o Ian. Agora o Ian está aqui até falando inglês. Até inglês ele está falando. Olha. Depois você procura o Lucas, que é professor de inglês, ele vai. Vamos, Lucas. Vou marcar o tempo, irmão. Mas o que nós vemos é que Deus abençoa atitudes incríveis, não? É verdade. Precisamos ter muita paciência, né? Muito domínio próprio, e precisamos ter isso para poder salvar almas. Precisamos ter os atributos do Espírito de Deus. Então, o primeiro ponto, cabra avexado, seja avexado para salvar uma alma. Há muita indiferença por Jesus no mundo. Há muita visão errada de quem realmente é Jesus. Jesus, a Bíblia apresenta ele como o Salvador e não como o curandeiro. Jesus fazia milagres, mas qual milagre é mais importante?
o que te impressiona mais? O que impressionou mais essas pessoas foi o segundo milagre. Mas o segundo milagre, aquele que foi a cura do paralítico, ele pegou a maca e saiu e foi andando para casa. Sabe? Hoje esse milagre não impressiona muito. Porque onde está o paralítico, fisicamente falando? Está morto. O que adiantou ele, durante um pequeníssimo lapso de tempo, em comparação à eternidade, caminhar? O que adiantou isso? Eu lembro do meu tio, que é o irmão do meu pai. Eu conheci pouco ele. E eu lembro que quando ele era pequeno, eu não sei o que aconteceu, mas em vez de pingarem colírio nos seus olhos, pingaram algo que queimou os olhos dele. Então ele viveu praticamente a vida inteira, com apenas 10% de visão. E depois de velho, de muita idade, ele foi ao médico, e o médico falou: você quer saber de uma coisa? Tem cura para essa doença, tem cura para esse estrago. Ele fez uma cirurgia, talvez, eu acho que ele fez um implante de córnea, e ele voltou a enxergar, viveu 1 mês e morreu. Uau, história, não? O irmão do meu pai. Sabe, nós podemos ter muitas curas, Deus pode atender muitas coisas do nosso coração aqui, o que nós queremos, podemos ter, mas tudo isso passa. E hoje, como nós lembramos qual o benefício maior nesse paralítico, é saber que ele está do lado de Deus, porque ele foi salvo, foi perdoado dos seus pecados. O milagre da salvação supera qualquer outro tipo de milagre que nós possamos ver. Sabe, ser uma igreja que prioriza o milagre da salvação é muito especial. Fazer parte de uma igreja assim é incrível, não? Onde pessoas se envolvem com outras pessoas, e por meio do estudo bíblico, nós abrimos a Bíblia e tomamos decisões em nossas vidas. Isso é incrível. Isso anima muito. E é assim, é por isso que essa igreja está cheia de ânimo, cheia do Espírito de Deus. Por quê? Porque pessoas têm experimentado o grande milagre de Deus. Amém. Qualquer outro tipo de cura, qualquer outro tipo de milagre que não seja salvação, é passageiro. Não faz a pessoa ficar realmente feliz. Você fica feliz por um curto espaço de tempo, mas todos nós vamos nos deparar com a morte. Não importa se você conseguiu prosperidade, não importa se você conseguiu cura ou a libertação de alguma coisa, o que importa é se você foi salvo. Muito bom, Renato. Isso é o que realmente importa. Amém? Muito bom, Renato. Boa, irmão. Jeremias 33, versículo 3. Vamos lá, irmão. Boa, Renato. Renato. Vamos lá. Jeremias 33, versículo 3. Deus fala o seguinte por meio do profeta Jeremias. Não sei se você sabe, Jeremias era um profeta que não conseguiu, entre aspas, muito sucesso entre o povo. Ele foi muito perseguido. Era como se alguém não conseguisse batizar ninguém por toda a sua vida. O povo estava obstinado no pecado, na idolatria. Mas mesmo assim, Jeremias tinha palavras, não somente de repreensão, mas também de ânimo para o povo. Ainda que Deus soubesse que esse povo já estava condenado, mas mesmo assim Deus preservava alguns remanescentes, para que a sua vontade pudesse ser feita, ainda que fosse só o profeta. Então Jeremias fala o seguinte no versículo 3: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a Deus, e Ele responderá. Então a pergunta que nos resta é a seguinte: ok, Renato, eu estou convencido pela palavra de Deus que realmente o mais importante são os milagres espirituais. O mais importante é eu não sentir mais esse vazio que me atormenta. O mais importante é eu entender que muitas vezes a depressão pode ser um pecado, que é um pecado escondido chamado assédia. Depois você procura, assédia com C, procura na internet, você vai ver. No nosso site tem um artigo que fala sobre assédia, muito bom. A assédia
é o tipo de pecado em que você está triste, né? E você fica amargurado na sua tristeza e você se sente vazio. É um pecado esquecido que muitas pessoas não falam. Mas muitas vezes é você entender que há um vazio. Quando a depressão não é química, a depressão é aquela depressão que você não resolve com um remédio. Os remédios para a depressão servem para equilibrar os hormônios, mas mesmo assim há pessoas que continuam ficando tristes. Muito provável que seja tristeza, assédio, pecado. Quando você está amargurado, quando você está com a sua vida já sem esperanças. Tem pessoas jovens que ficam assim, sem esperanças, amarguradas, sabe? Pessoas que ficam com o coração pesado, vão acumulando amargura. E muitas vezes a amargura não é com pessoas específicas. Toda amargura é amargura com Deus, toda, porque Deus é soberano e Deus está permitindo que alguma coisa aconteça na sua vida. Então não é fulano que agiu mal com você, fulano que, Beltrano que foi injusto, ou alguém que fez algum mal. É Deus que permitiu para que o nosso coração fosse o quê? O cuidado, para que nós possamos ter a salvação, o perdão de Deus. Mas aqui, Deus dá uma resposta. Não importa se você é um pecador de carteirinha ou não. A resposta é: clame a Deus. A Bíblia não está falando somente faça umas orações a Deus e tudo vai dar certo. A Bíblia não está dizendo para sermos religiosos, entre aspas, pessoas que somente sabem fazer o que está acostumado a fazer por anos, sabe? Não, é mais do que isso. É você clamar a Deus. Grandes homens de Deus clamam a Deus. Grandes profetas rasgavam suas roupas, raspavam a cabeça. Grandes pessoas, elas se ajoelhavam, clamavam do seu íntimo a Deus. Por quê? Quando você clama a Deus, você coloca toda a sua esperança nele. Não sei se você já viu nos filmes que tem por aí, aqueles jogadores de pôquer nas mesas, né? Estão jogando pôquer, daí tem uma pessoa, chega lá, põe todas as suas fichas no centro da mesa, aposta tudo o que tem, porque confia no seu jogo, ou está blefando, fazendo com que as pessoas sintam medo por causa da confiança que ele tem. Eu sei que é difícil você tirar um bom exemplo de lugares onde tem jogatina, mas o que eu quero dizer é que com Deus nós temos que apostar todas as nossas fichas, colocar tudo o que nós temos no centro da mesa, tudo, todas os nossos desejos, colocar tudo nas mãos de Deus. Se você guarda alguma coisinha com você, você não solta, isso é mesquinharia. Se tem alguma coisa que você não quer deixar, algum medo de alguma coisa, Deus quer apertar justamente esse botão, o botão do seu medo, do seu materialismo. Um discípulo é aquele que deixa tudo que tem. Essa é a exigência de Jesus, a condição para que possamos seguir Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas. O próximo você pode amar como você ama você mesmo, mas a Deus você tem que amar mais do que você se ama, mais do que você ama o próximo. Amar a Deus sobre tudo. E amar a Deus sobre tudo não é da boca para fora. Amar a Deus sobre tudo é você colocar todas as suas esperanças em Deus. Mas tem como ser feliz assim, Renato? Só tem. Sabe? Não tem como ser feliz segurando coisas nesse mundo. Não, verdade. Por quê? Porque você vai se frustrar. Você vai perder. E se você perde algo, se a sua aparência é a sua esperança, se a sua vontade de namorar é a sua esperança, se a sua vontade de casar é a sua esperança, se você não tem isso, você, fica mal, alguma coisa está errada. Sim. Coloque sua esperança, tudo o que você tem em Deus, tudo. É isso que vai deixar você feliz. Amém. Amém. Muito bom. Por muito tempo, desde quando eu era missionário em Recife, eu fui missionário lá em 99, muito tempo atrás, e eu ficava meditando e pensando, o que fazia esses homens da Bíblia serem tão entregues a Deus? O que eles tinham de especial? Eu pensava em Paulo.
Eu fiquei pensando, eu meditei e cheguei a algumas conclusões. Hoje eu chego em algumas conclusões. É que a motivação que as pessoas têm, achando que fazendo algo vai trazer felicidade, essa motivação tem que estar em Deus e não nas coisas. É verdade. Sabe, se você acha que o que vai deixar você feliz é alguma coisa desse mundo passageiro, você vai ficar triste, por quê? Porque se você conseguir ou não conseguir, você vai ficar triste do mesmo jeito. Ok? Vai ficar triste do mesmo jeito. Então, se você consegue, se Deus consegue mudar a sua alegria, a sua felicidade em coisas espirituais, é o que Jesus fez aqui nessa passagem, amém? Ele colocou o que é espiritual em primeiro lugar, a salvação. Então, se você é avexado para salvar, ou se você está estudando a Bíblia, é avexado para ser salvo, é isso que faz a diferença. Sim. Sabe o que faz a diferença? Não é você querer ser salvo, não é você querer salvar, é você ser apressado para salvar. Muito bom, Renato. Apressado para salvar. O que mostra a fé não é o quanto você deseja, mas sim o quanto você faz. É verdade. Há algumas pessoas que estão estudando a Bíblia já há um tempo, mas por que não há felicidade? Por que o seu semblante não muda? Por que ainda há tristeza em você? Porque falta o arrependimento. É. Falta você se apressar para fazer as coisas de Deus. Amém. Arrependimento, o que é? Arrependimento é ter atitudes. Atitudes que demonstram o que você realmente quer. É. Uma coisa é você falar que quer. Você pode chegar para sua esposa e falar assim: ah, eu te amo. Ela vai ficar feliz? Vai, mas se você falar que a ama, mas você a trata mal em atitudes, o que adianta falar que você ama? Vai deixar com mais com raiva ainda. Não é não? É mesmo. Você tem que mostrar que ama a sua esposa, Isso. servindo, mostrando o seu amor. Prega, Renato. Não é não? Da mesma forma com Deus. Você fala: ah, Deus, eu te amo, Deus é incrível, ah, como é bom, é incrível. Não, nós precisamos mostrar com atitudes. Sim. Se nós não estamos nos arrependendo, você não consegue ter olhos espirituais para enxergar o seu redor. Você não consegue enxergar a Bíblia espiritualmente falando. Uma coisa interessante é que tem pessoas que leem a Bíblia e não conseguem tirar coisas espirituais. Constantemente eu estudo a Bíblia com pessoas que vêm de um fundo religioso há anos, É. que leem a Bíblia por muito tempo. Mas quando você faz o estudo de buscando a Deus, palavra de Deus e discipulado com essas pessoas, quando você explica o que é a vida de um discípulo, a pessoa fala assim: uau! Uau! Eu nunca tinha visto isso. Eu estou há 8 anos na minha igreja e nunca vi isso. Como vocês sabem disso? A Bíblia é a mesma em qualquer igreja. Normalmente é a mesma, tá bom? Pode ter alguma igreja ou outra aí que leva uma tradução diferente, mas a Bíblia que nós usamos é usada em muitos lugares. Por que somente algumas pessoas enxergam coisas espirituais? Sabe por quê? Porque tomam a decisão de se arrepender dos seus pecados, confessam seus pecados uns aos outros, abrem seus olhos espirituais. Cheios de impureza, a gente não consegue enxergar espiritualmente. Quanta preciosidade nós não vemos no livro de Jeremias. Quantas coisas incríveis que nós enxergamos. Uau! Quando ele fala sobre o coração que está doente demais para ser curado. Gente, que incrível isso! Nós vemos coisas incríveis no livro de Jeremias, mas essas mesmas coisas incríveis foram faladas, e até mais, para o povo. Mas eles não abriram os olhos. Por quê? Estavam obstinados no pecado. Não queriam se arrepender. Qual que é o segredo? Pratique, se arrependa. O que é arrependimento? Não é sentir tristeza. Ah, fiz uma coisa errada, estou arrependido, eu não devia ter feito isso, mas você fica parado. Isso não é arrependimento, isso é remorso. O remorso não antecede o arrependimento. Você fica triste, ok, mas você não fica triste, você fica num estado de tristeza, mas toma a decisão de fazer o que é certo. Isso vai te libertar. O que liberta e abre os olhos das pessoas é o arrependimento também. Quanto mais arrependido, mais olhos espirituais e mais feliz ficamos com Deus. Amém. Muito bom, Renato. Muito bom. Vamos para o segundo ponto. Seja avexado para que sua vida valha a pena. Amém.
Seja avexado para que a sua vida valha a pena. Amém. Vamos falar um pouquinho de algumas pessoas aqui. Profissões. Vamos ver se vale a pena. Deixa eu ver, vamos falar do Rodrigo aqui, vai. Eu gosto de falar de pessoas que desviam o olhar assim. Rodrigo é advogado, ok? E é uma profissão importante, não? Ser um advogado, sem advogado não se faz justiça, é o que as pessoas falam por aí. Ele é um agente da justiça. E provavelmente ele pode ter uma profissão nobre, ainda que algumas pessoas não gostam de advogado. Ok? Eu gosto. Minha esposa gosta de advogado. Deixa eu explicar que eu também sou advogado também. Então, ainda que pessoas não gostam muito de advogados, tem uma imagem ruim de alguns advogados até, né? Um advogado é importante para que possa libertar um inocente da cadeia, ou possa ganhar uma causa na justiça quando alguém é injusto com alguém. É importante, né? Sem justiça, nós não temos ordem na sociedade. É importante, mas ainda que seja uma profissão muito importante, o que se ganha sendo um advogado para a eternidade? O que se ganha? Oh, legal, Renato, eu venho a causa de muitas pessoas que foram oprimidas e isso ajudou essas pessoas agora a ganharem dinheiro e terem com que sobreviver. Oh, Renato, foi muito bom porque eu libertei da prisão algumas pessoas que estavam sendo presas injustamente. Incrível, muito bom, mas a pessoa vai para o inferno do mesmo jeito se não tiver salvação. Fora o Rodrigo, temos outras profissões aqui. Temos a Cláudia, por exemplo. Ela é enfermeira e trabalha em enfermagem. É uma profissão importantíssima, a enfermagem. Importantíssima. Sabe, cuidar de um paciente, trocar as fraldas de uma pessoa que está hospitalizada, colocar a dosagem certa de remédio no soro dessa pessoa, de medicamento. Sabe, é uma profissão de risco. A pessoa se arrisca. E aconteceram já alguns erros na área da enfermagem. Então a pessoa coloca o seu pescoço ali e se arrisca. Para o enfermeiro, a pessoa ela não pode estar num mau dia. Todo dia tem que ser bom para ela, porque é uma profissão que exige muita atenção, não é mesmo, Cláudio? Exige muita atenção. É uma profissão nobre. Se gosta mais de enfermeiros do que de advogados, não? Ah, sim. Então, por quê? Porque um dia o enfermeiro vai cuidar de você ou pode cuidar de você, certo? Então é bom falar bem de enfermeiro. É uma profissão importantíssima, mas por mais importante, por mais vidas que essas pessoas podem salvar, fisicamente falando, todas essas pessoas vão para o inferno se não tiverem a salvação que vem de Deus. Se elas não lerem a Bíblia e não tomarem a decisão de serem discípulas de Jesus Cristo. Verdade. Então, qual é talvez a conclusão que nós tiramos? Precisamos fazer da nossa vida e sermos apressados para isso, para que nossa vida valha a pena espiritualmente. Rodrigo agora é o advogado de Deus, amém? Ele advoga a causa de Deus. Amém. Agora ele ajuda as pessoas a ter salvação por meio de estudos bíblicos. Amém. Cláudia agora estuda a Bíblia com as pessoas e cura as pessoas. Ela sabe a dosagem certa das Escrituras para poder ajudar alguém a entender, a compreender o amor de Deus por ela, a fazer um estudo chamado estudo da cruz de Cristo, ao ver o quanto Jesus esteve disposto a nos salvar e deu a sua vida por cada um de nós. Isso é incrível, não? Sabe, nós podemos usar as nossas moedas e multiplicar para coisas eternas. Verdade. A pergunta que eu faço: você age para a eternidade? Ou você age simplesmente para as coisas que você vê? É muito triste ver lugares em que pessoas buscam a Deus para terem somente coisas desse mundo. Se eu falar assim para você: olha, Deus pode curar fisicamente qualquer um aqui, Verdade. mas nós não fazemos sessões de cura nessa igreja. Se você precisa de uma cura, nós vamos orar por você, mas vamos orar primeiro para você ser salvo. Se essa doença for necessária para que você seja salvo, é melhor você ficar doente e ser salvo do que salvo e ir para o inferno. Verdade. Esse é o nosso raciocínio aqui.
Prosperidade. É uma bênção o dinheiro? Pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição também. É. Depende de como você usa o dinheiro e do quanto amor você tem a ele. É legal ganhar dinheiro? Sim, legal. É necessário ganhar dinheiro. Mas se você coloca a sua esperança no dinheiro e busca Deus por causa disso, dá as suas ofertas como se fosse uma poupança. Deixa eu investir em Deus, porque eu sei que se eu der 10%, Ele vai me dar 300%. Vai abrir portas para mim. Se a sua intenção é somente essa, desculpe, mas não é esse local adequado para você. Eu quero dizer o seguinte: nós estamos aqui para entregar nossa vida a Deus e sermos usados por Ele para a eternidade. Amém. Não para as coisas desse mundo. Isso é ser um discípulo na prática. Bom, Renato. Por isso eu quero dar um desafio para cada um de nós. Para terminar. Vamos lá, Renato. Vamos, Renato. Primeiro desafio. Você precisa colocar alvos na sua vida. Alvos espirituais. Não ter alvo é muito chato. Imagina só, algumas pessoas aqui, talvez que jogam basquete. Nós temos aqui o Yuri, né? Você pode ver pela altura dele que ele é bom pode ser bom em basquete, não? Talvez dá para enterrar. Nós temos aqui o Rodrigo, não sei se ele joga basquete, mas ele é alto. Ao menos tem pinta de jogador, ok? Talvez o Alex um pouco também, é alto, né? Talvez o Alex, talvez o Ian. Imagina só, eles, os quatro jogando basquete. Vamos jogar sem cesta. Imagina, Não dá. que coisa terrível seria, não? Você assistiria um jogo de basquete sem cesta? Vamos jogar essa coisa, um monte de bobo jogando bola. Jogar futebol sem gol. O máximo que você consegue fazer é jogar bobinho, mas ninguém vai para o estádio para ver jogador jogando bobinho. Tem que ter 2 gols. E quem marca gol, não importa se o time está ruim, o negócio é marcar gol. Não? Porque tem um alvo. E espiritualmente precisamos de alvos. E Paulo fala sobre alvos. Paulo fala, assim como um corredor, o objetivo é ganhar a sua medalha, os seus louros. O objetivo de um discípulo também é salvar almas. Amém. Precisamos colocar alvos em nossas vidas. E a nossa natureza humana, por si mesma, ela é cômoda. Ela gosta de comodismo. Você sai do lugar quando precisa ganhar dinheiro, porque se você não sair do lugar, você morre de fome. Mas para buscar Deus, normalmente as pessoas não saem do lugar. Elas deixam para o domingo ir para a igreja. Mesmo assim, se não tiver nada para fazer. Elas deixam, talvez, para o final de semana, deixam as coisas, deixam para terceiro, quarto plano. E o importante, primeiro, é o que importa. Não, sabe, você mostra que ama a Deus, colocando Ele em primeiro lugar, como Jesus fala, se você é avexado. Não é esse o tema da pregação? Os cabras avechados? Sim. Se você é apressado para fazer as coisas de Deus. É verdade. Quando você toma decisões e começa a fazer coisas radicais. Então o desafio é o seguinte: coloque alvos na sua vida. Alvos de evangelismo. Coloque alvos. Fala assim, eu quero convidar 5 pessoas por dia, 6 pessoas por dia, 7. Eu quero convidar algumas pessoas por dia. Ninguém vai ficar atrás de você cobrando seus alvos, mas coloque alvos na sua vida. Para crescer espiritualmente. Outra coisa, coloque algo na sua vida para você, ainda que estiver caminhando no deserto, no sol, no meio-dia, fazer como Jesus fazia, pensar em salvar pessoas. Também coloque algo para você acordar cedo e orar pelas manhãs, como Jesus fazia. Nós podemos ver isso em Marcos 1:35. Coloque algo na sua vida. Sabe, é muito legal ficar escutando algumas coisas espirituais que nós estamos falando aqui, fazer coisas que valem a pena, mas isso fica somente no campo da filosofia. Sim. Não tenho nada contra filósofos, ok? Mas nós não podemos somente filosofar, pensar, temos que agir também. Essa pregação é importante, mas eu costumo dizer que as pregações são apenas pequenos aperitivos para um banquete principal. Essa pregação aqui não vai sustentar você na fé. Não vai sustentar. Se você vai para uma churrascaria e você primeiro vem a entrada, não? Pastelzinho frito, polenta frita, batatinha frita e a carne passando. E nas outras mesas, você vai para aquela entrada
Você não vai se contentar com isso, não? Você não vai numa churrascaria para comer batata frita, polenta frita. Você vai para comer o quê? Carne? Picanha? Não? Contra filé? Você vai lá para comer carne. Então, nós temos um banquete na nossa frente espiritual. A pregação é somente a entrada. É a entrada. Mas você vai olhar para a pregação e vai pensar assim: uau, eu preciso conhecer mais esse Deus, eu preciso estudar a Bíblia com alguém. Então meu desafio para você que nos visita: estude a Bíblia com alguém, coma o banquete principal. É isso que vai deixar você satisfeito. Bom, Renato. Amém? É isso que vai trazer alegria para você. Estude a Bíblia, entregue seu coração e abra seus olhos espirituais para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém.